Agora, o que levou muita gente às ruas não foram uma agenda do que seria um novo radicalismo político, né? A ruptura com a dependência, uma política externa efetivamente anti-imperialista, que não simule a luta pela soberania, mas que afirme os interesses das classes populares, ou inclusive agendas como o fim da escala 6 por 1, a tributação em cima de lucros, dividendos, propriedade, herança, etc., uma reforma tributária efetivamente radical que toque na burguesia, o fim do teto dos gastos, enfim, esse programa keynesiano que anda por aí, não foi isso o tom. Ontem, as manifestações estavam ordenadas pelo absoluto e necessário rechaço à PEC da blindagem ou da bandidagem, que naturalmente tem no covil de ladrões o epicentro. Quando nós da Revolução Brasileira chamamos o Congresso de covil de ladrões, agora muita gente da esquerda está dizendo, olha, a PEC da bandidagem. O que significa? Que lá é uma bandidagem. Mas tem um espírito republicano entre nós que nunca quer exibir ou atestar a falência da República Burguesa e, portanto, das suas instituições, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Estatuto da Presidência da República e menos ainda do Congresso Nacional. Em larga medida, a esquerda liberal o que quer é dignificar a ação parlamentar e afirmar sua concepção parlamentar de política, contra a ultradireita que degrada sistematicamente a praxis, a prática parlamentar, atravessada pela corrupção, que é inequívoco, né? Os exemplos na imprensa são abundantes e recorrentes. Então, um era esse, e o outro era o rechaço à anistia. Esse era o eixo de ontem. Tem uma esquerda supostamente crítica, também pertencente às filas liberais, que queria imprimir nessas manifestações um conteúdo de radicalismo político que naturalmente não se sustenta. Aliás, a propósito de você recordar aqui que após tentativas de manifestações eu vaticinava que isso não tinha futuro, por exemplo, a luta tal como estava sendo encaminhada contra a jornada de 6 por 1. Quer dizer, isso não há condições econômicas no país e não há condições políticas para tal, porque implica, sobretudo, em derrotar o governo. E a esquerda liberal que marchou ontem, entusiasta, anunciando ingenuamente uma nova era, uma retomada das lutas por parte da esquerda, justificado só pela sua própria presença nos principais atos, porque fazia um tempo que figuras expressivas da esquerda não iam para a rua. A mais notável dela, a mais importante, inclusive, foi a presença do José Disseu nos atos em Brasília, mas isso, você estava vendo figuras da esquerda liberal em todos os estados onde as manifestações foram mais ou menos importantes. Eles justificavam que a esquerda estava voltando porque eles próprios estavam voltando às ruas. Então, mas há uma agenda que pudesse afirmar a consolidação das leis do trabalho, a ampliação dos direitos trabalhistas, o fim do teto de gastos, uma mudança radical na Petrobras, um controle efetivo sobre a Amazônia e a riqueza da biomassa, a recuperação da Eletrobras, a afirmação de uma política, vá lá, de neodesenvolvimentista, da neoindústria, etc., isso está longe de ocorrer, não tem o menor vestígio de que possa ocorrer nesse governo. Esse governo está aferrado à economia política do rentismo e, como tal, ele até flerta, ele até incentiva alguns parlamentares, algumas centrais sindicais, mas ele, com Lula e Haddad, é incapaz de dar um passo na direção contrária dos interesses da coesão burguesa, que está comodamente assentada nos superlucros derivados da superexploração da força de trabalho e do assalto permanente à dívida pública, que mantém essa coesão, ou seja, todas as frações burguesas, a fração agrária, turbinada pelos extraordinários planos safra, das quais Lula se orgulha a cada ano e a cada governo de ser o maior da história do país, de uma monopolização do setor comercial cada vez mais forte, mais aprofundada, cujo preço fundamental é a taxa de câmbio. Há uma industrialização que é verdadeiramente vergonhosa.
e, sobretudo, os extraordinários lucros bancários, através da dívida pública e de outras formas, como a conta de capitais aberta, que permite que todas as frações de capitais solidifiquem um desenvolvimento capitalista de natureza rentística. Essa que é a questão. A esquerda não toca nisso porque ela alimenta uma concepção parlamentar de política e porque ela gosta de fazer política no parlamento, embora esteja lá não para defender os trabalhadores, mas para defender o atual governo. Um movimento de massas, finalmente, um movimento pujante, que pratique uma nova pauta, teria que ser contra esse governo. Está muito clara a situação, né? Com razão, a população tem desconfiança completa e saudável e lúcida e crítica do parlamento e da atividade parlamentar no Brasil.